Aeroportos parecem projetados para tirar nosso suado dinheiro a cada passo. Garrafas de água a preço de ouro, refeições que custam o mesmo que um jantar chique, e Wi-Fi que falha na hora H. Mas o que ninguém te conta é que esses lugares estão cheios de benefícios escondidos que quase ninguém usa. Serviços, espaços e experiências que podem tornar sua viagem mais confortável, divertida e até luxuosa, sem gastar um tostão. Hoje, vou te revelar 15 segredos gratuitos que você pode encontrar em aeroportos pelo mundo. De tours pela cidade que te apresentam a um novo destino, há acessos a salas VIP com poltronas reclináveis e refeições dignas de um chefe, passando por truques para conseguir água, internet e transporte de graça. Fique até o final, porque o último segredo pode mudar completamente a forma como você viaja. Prepare-se, pois depois disso você nunca mais verá um aeroporto com os mesmos olhos. Primeiro, passeios gratuitos pela cidade. Imagine que você tem uma escala de 8 horas e pensa que não tem escolha a não ser ficar entediado entre corredores e lojas de duty free. Errado. O que poucos sabem é que muitos aeroportos oferecem passeios pela cidade totalmente gratuitos para passageiros em trânsito. Sim, você ouviu direito. De graça. Cidades como Istambul, Doha, Seul e Singapura organizam esses passeios, incluindo transporte, guia turístico e visitas aos principais pontos turísticos. Em Istambul, por exemplo, você é levado diretamente à Hagia Sophia e ao Grande Bazar, uma verdadeira experiência de 1001 noites. Em Singapura, existe o Free Singapore Tour, que te leva até mesmo aos impressionantes Gardens by the Bay, caso sua escala dure mais de 5 horas. Isso sim, é um passeio de tirar o fôlego, que faz o Pão de Açúcar parecer fichinha. E o melhor de tudo, você não precisa reservar com meses de antecedência. Basta ir direto ao balcão de trânsito assim que desembarcar e mostrar seu cartão de embarque. Mas atenção! As vagas são limitadas e são preenchidas por ordem de chegada. Quem chega primeiro tem a vez. Para alguns passeios você pode precisar de um visto de trânsito, mas geralmente o próprio aeroporto te ajuda com as formalidades. Isso que é uma mão na roda, não é? Um verdadeiro jeitinho brasileiro de aproveitar a vida. Em vez de ficar horas parado, você pode transformar sua escala em uma aventura inesquecível. 2. Acesso gratuito às salas VIP. Quando ouvimos falar em sala VIP, pensamos num luxo reservado para milionários ou para aqueles viajantes de carteirinha com cartões Platinum. Mas a verdade é que existem maneiras de entrar de graça que pouquíssima gente conhece. A mais eficaz é pedir um passe de cortesia quando o seu voo atrasa ou é cancelado. É só ir ao balcão e perguntar com educação. Esse truque funciona muito bem, especialmente com companhias aéreas mais tradicionais, as que ainda lembram do tempo em que o cliente era rei. Outro segredo são os aplicativos que oferecem períodos de teste gratuitos, como o Lounge Buddy, que te dá acesso por um dia em aeroportos selecionados. É como ganhar na loteria, só que com poltrona confortável. Você também pode entrar como convidado se estiver viajando com alguém que tenha o famoso Priority Pass. E aqui vai uma informação que quase ninguém fala. A Qatar Airways oferece acesso gratuito à sua espetacular sala Al Morjan em Doha, se sua escala for superior a 6 horas. Lá você encontra cadeiras reclináveis, comida gourmet, chuveiros e até áreas privativas para dormir. É o paraíso para quem está a caminho de uma conexão longa, como um voo para o Japão ou para a Tailândia. Acesso gratuito a um lugar desses transforma qualquer espera numa experiência de luxo. 3. Duchas grátis. Depois de um voo de 12 ou 14 horas, todos nós sonhamos com um banho refrescante antes de continuar a viagem. O que é surpreendente é que em muitos aeroportos pelo mundo, isso é totalmente de graça. Lugares como Changi, em Singapura, Dubai ou Narita, em Tóquio, oferecem instalações impecáveis com sabonete, toalhas e secadores de cabelo, tudo à disposição de qualquer passageiro.
Basta perguntar nos balcões de informação ou seguir as placas que dizem Shower Facilities. Se você estiver em outros aeroportos que não oferecem esse serviço, não se preocupe, há um plano B. Muitos lounges VIP têm duchas luxuosas e você nem sempre precisa pagar por elas. Certos cartões de crédito, como o Priority Pass ou aqueles associados a bancos internacionais, te dão acesso gratuito. Além disso, se o seu voo estiver atrasado, você pode pedir acesso gratuito, alegando o transtorno da espera. Imagine o que significa poder trocar de roupa, se sentir fresco e limpo e embarcar no próximo avião como se tivesse acabado de sair de casa. Esse é um dos segredos mais bem guardados, porque poucos imaginam que tal luxo poderia estar disponível sem gastar nada. 4. Transporte gratuito para a cidade. Sabia que em alguns aeroportos você não precisa gastar 50, 80 ou até 100 euros em um táxi para chegar ao centro da cidade? Existem opções de transporte totalmente gratuitas que pouquíssimos passageiros utilizam. Em Zurique, por exemplo, com o seu cartão de embarque, você pode pegar gratuitamente o ônibus número 730, que vai direto para o centro da cidade. Em Taipei, a linha roxa do MRT oferece acesso gratuito para turistas. E não para por aí. Muitos hotéis próximos a aeroportos oferecem shuttles gratuitos que buscam passageiros nos terminais. Mesmo que você não vá se hospedar lá, pode aproveitar o transporte e depois, do hotel, seguir a pé ou pegar um ônibus baratinho. Além disso, em alguns aeroportos, o City Tax já está incluído na passagem aérea, cobrindo o uso do transporte público. Basta apresentar seu cartão de embarque nas máquinas validadoras e pronto, você está liberado para explorar. Essa dica é uma mão na roda para quem chega cansado e não quer gastar uma fortuna com translados. A única coisa que você precisa fazer é se informar antes da sua viagem, pois esses benefícios geralmente não são muito divulgados. Em quinto lugar, cinema de graça no aeroporto. Se você pensava que aeroporto era só para esperar voo entre lojas e cafés, prepare-se para uma surpresa. Alguns dos aeroportos mais modernos do mundo oferecem salas de cinema de verdade, totalmente de graça. O aeroporto Changi, em Singapura, é famoso por ter várias salas de cinema abertas ao público, onde você pode assistir a filmes recentes em poltronas super confortáveis. Hong Kong também tem espaços parecidos nos seus terminais. Esses cinemas funcionam 24 horas por dia, o que os torna um refúgio perfeito para longas conexões ou voos noturnos. É só consultar os mapas dos terminais ou perguntar para achar. O melhor é que, além dos filmes, muitas vezes eles também oferecem áreas de descanso com sofás e telões. Imagina só, em vez de ficar andando à toa ou gastando uma fortuna em cafés caros, você se aconchega numa poltrona e curte um filmaço, de graça. É tipo ir ao cinema no meio do aeroporto sem gastar um tostão. Isso é que é ser esperto. Poucos viajantes sabem da existência deles, por isso, geralmente estão vazios. 6. Comida grátis no aeroporto. Pode parecer inacreditável, mas sim, dá para comer de graça nos aeroportos. O segredo está nas degustações e promoções que pipocam nas áreas de duty free. De um chocolate suíço, a queijos finos passando por um cafezinho e até licores sofisticados, tudo é oferecido em pequenas amostras para atrair a clientela. Se você der uma passeada sem pressa e perguntar com educação, pode provar vários produtos sem gastar um tostão. Em aeroportos como o de Zurique ou Dubai, já virou quase uma tradição passear pelos corredores e se deliciar com doces e bebidas. Mas não para por aí, viu? Muitos restaurantes dentro dos aeroportos oferecem petiscos ou entradas de graça durante o happy hour, geralmente entre as 4 e as 6 da tarde. E, em algumas salas VIP, se você for bem educado ao perguntar, talvez consiga entrar só para um café ou um lanche, especialmente se seu voo estiver atrasado. Além disso, algumas marcas fazem eventos promocionais e distribuem alimentos para divulgar produtos novos. Então, da próxima vez que a fome apertar no aeroporto,
Lembre-se, você não precisa pagar um olho da cara. 7º ponto. Museus e exposições gratuitas. Alguns aeroportos são verdadeiras galerias de arte, e o melhor de tudo, as exposições são totalmente gratuitas. O aeroporto Schiphol, em Amsterdã, por exemplo, abriga um pequeno museu em parceria com o famoso Rijksmuseum, onde você pode apreciar obras originais enquanto espera seu voo. Em Doha, o aeroporto internacional Hamad tem esculturas modernas gigantes espalhadas por todos os terminais, como o famoso urso amarelo gigante, que virou um ícone. O México também entra nessa lista, com exposições culturais permanentes que mostram o melhor de sua história e tradições. Esses espaços são pensados para que o viajante transforme uma espera chata em uma experiência enriquecedora, quase como uma visita espontânea a um museu. E o curioso é que poucos viajantes param para aproveitá-las. Como estão nas áreas de trânsito, geralmente não é preciso nada especial para acessá-las. É só chegar. Isso significa que, em poucos minutos, você pode ir de um tour pelas lojas a admirar obras de arte de renome mundial, sem pagar nada. 8. Zonas de descanso escondidas. Quando as salas de espera estão lotadas e os bancos de metal parecem mais instrumentos de tortura do que assentos confortáveis, a gente precisa de um plano B, né? E sim, os aeroportos escondem verdadeiros oásis de tranquilidade. Uma das melhores opções são as salas de oração, que estão abertas para todos, independente da sua fé. Fora dos horários de culto, elas geralmente ficam vazias, oferecem poltronas confortáveis, um silêncio absoluto e até tapetes onde você pode esticar as pernas. Uma verdadeira mão na roda. O aeroporto de Frankfurt, por exemplo, vai além e oferece até esteiras para dormir. Chique, né? Outra alternativa que surpreende são as bibliotecas dentro dos terminais, como a do aeroporto de Amsterdã, onde você pode relaxar em sofás macios e ler um bom livro enquanto espera. É quase um refúgio literário. E não podemos esquecer dos corredores de conexão entre os terminais, que costumam ser menos movimentados e têm bancos vazios. Para encontrar esses cantinhos secretos, muitos viajantes usam o site Sleeping in Airports, onde a galera compartilha seus lugares favoritos. É tipo um mapa do tesouro para viajantes cansados. Se você souber onde procurar, pode transformar sua escala numa pausa revigorante, sem precisar gastar uma fortuna em hotéis ou cabines de sono particulares. É a malandragem do viajante. 9. Jogos interativos e entretenimento. Ficar sentado por horas pode ser cansativo, mas alguns aeroportos pensam nos viajantes mais inquietos. Singapura e Dubai, por exemplo, têm áreas de videogame públicas, onde você pode jogar de graça em consoles de última geração. Helsinki foi um passo além, com simuladores de voo e áreas interativas para crianças e adultos. Mesmo em alguns aeroportos da Ásia e da Europa, você pode encontrar mesas de tênis de mesa, áreas de jogos de realidade virtual ou zonas de lazer com jogos de arcade clássicos. Essas áreas nem sempre são bem sinalizadas, mas com um pouco de curiosidade, você pode descobri-las. Elas não são apenas gratuitas, mas muitas vezes vazias, já que a maioria dos passageiros nem desconfia que elas existem. Este é um plano perfeito para quem viaja com crianças, mas também para adultos que querem passar o tempo de forma divertida. Imaginem passar uma conexão jogando, em vez de ficar olhando o relógio a cada 5 minutos. Esses aeroportos entendem que o entretenimento faz parte da viagem e o oferecem como um presente escondido. 10. Carrinhos de bagagem gratuitos. É difícil acreditar que, depois de um voo longo, quando a única coisa que você quer é chegar ao hotel, você tem que pagar 5 ou até 10 euros por um carrinho de bagagem. Mas muitos aeroportos oferecem esses carrinhos de graça. Dubai, Seul e Singapura entendem que o viajante cansado não deveria pagar por algo tão básico. Lá,
os carrinhos de bagagem estão sempre disponíveis gratuitamente nas áreas de retirada de bagagem. Mas mesmo em aeroportos onde normalmente cobram, existem truques. No Zieua, por exemplo, você frequentemente encontra carrinhos abandonados nas saídas de funcionários ou perto de portas de serviço. Alguns aeroportos, como Zurique, oferecem carrinhos gratuitos nos balcões de informação se você apresentar seu cartão de embarque. E se você tem associações como o Priority Pass, às vezes, até uma assistência de bagagem com carrinhos premium está incluída. Antes de gastar dinheiro desnecessariamente, informe-se ou pergunte discretamente. Você não só economiza dinheiro, mas também a frustração de pagar por um serviço que deveria ser, na verdade, um direito seu. E agora, energia para seus dispositivos. Quando a bateria do celular acaba no aeroporto, é quase um pesadelo, né? Mas o que muita gente não sabe é que sempre existem tomadas escondidas onde você pode carregar seus aparelhos de graça. Em aeroportos como Miami ou Madrid, as colunas de sustentação costumam ter tomadas bem disfarçadas. Inclusive, perto das áreas de limpeza, você pode encontrar tomadas que são feitas para os carrinhos de serviço. Outra dica esperta é procurar por balcões de check-in que não estão sendo usados. Muitas vezes, eles têm tomadas acessíveis e livres. Além disso, alguns aeroportos modernos instalaram estações de carregamento no estilo de árvores, estações completas com várias tomadas e portas USB que muitos não conhecem, porque não são visíveis à primeira vista. Perguntar para a equipe de limpeza é uma ótima ideia, pois eles conhecem os cantos mais escondidos como a palma da mão. No aeroporto Narita, em Tóquio, eles até emprestam carregadores portáteis nos balcões de informação, se você explicar que seu aparelho está sem bateria. Com um pouco de criatividade, você nunca mais ficará incomunicável ou dependerá de tomadas disputadas. 12. Wi-Fi ilimitado com truque. Uma das pegadinhas mais comuns em aeroportos é o Wi-Fi. Você ganha meia hora de graça e depois é forçado a pagar preços absurdos. Mas existe um truque simples que quase ninguém usa. Ative o modo avião por 10 segundos e desative-o novamente. O sistema vai te reconhecer como um novo usuário e te dar mais tempo de graça. Você pode repetir isso quantas vezes quiser. Além disso, muitas companhias aéreas têm códigos exclusivos para seus passageiros. É só perguntar discretamente no balcão. Outro segredo é se aproximar dos lounges VIP. Mesmo que você não tenha acesso, o sinal muitas vezes alcança os corredores adjacentes. Em aeroportos como Dubai ou Singapura, isso funciona, que é uma beleza. E se mesmo assim você precisar de mais conexão, verifique se o aeroporto participa de plataformas que compartilham senhas de Wi-Fi globais, como em redes de viajantes. Com essas dicas, você não precisa mais ficar incomunicável ou gastar dinheiro para mandar uma mensagem, trabalhar ou simplesmente se entreter durante uma longa escala. 13. Água gratuita. Garrafas de água em aeroportos são um assalto, né? 5, 8, até 10 euros por algo que deveria ser básico. Mas o que quase ninguém sabe é que a maioria dos terminais tem estações de reabastecimento de água gratuitas. Você geralmente encontra essas estações perto dos banheiros, em corredores menos movimentados ou até mesmo direto nos portões de embarque. Em Barcelona, por exemplo, tem uma ao lado do portão B10. Na Cidade do México tem outra no saguão de desembarque. O truque é levar uma garrafa vazia na bagagem de mão, passar pela segurança e enchê-la lá mesmo. Assim, você evita preços exorbitantes e se mantém hidratado durante a viagem. Além disso, alguns aeroportos estão instalando bebedouros com água filtrada especificamente para viajantes, o que garante uma excelente qualidade da água. Essa medida simples não só economiza dinheiro, mas também contribui para a sustentabilidade, diminuindo o consumo de plástico. Viajar de forma inteligente começa com pequenos hábitos como este. 14. Mapas e guias gratuitas da cidade. A maioria das pessoas corre para baixar aplicativos pagos para se orientar no destino.
Mas, na verdade, os aeroportos oferecem mapas impressos e guias totalmente gratuitos. Os balcões de informação turística frequentemente distribuem folhetos com rotas de transporte público, os pontos turísticos mais importantes e até cupons de desconto para museus ou restaurantes. Em cidades como Amsterdã ou Frankfurt, eles até te dão cartões que incluem o transporte público sem custo extra, porque a taxa turística já está inclusa no seu bilhete. Na Ásia, muitos aeroportos distribuem guias bilíngues, para você não se perder em cidades complexas como Tóquio ou Seul. O problema é que quase ninguém tira um tempinho para perguntar. Por isso, os balcões estão sempre vazios. Também existem telas digitais interativas que mostram roteiros recomendados, dependendo do tempo que você tem na sua conexão. Pegar um desses mapas não só economiza seu dinheiro, mas também te dá uma visão clara do que esperar da cidade antes de sair do aeroporto. 15. Segredos avançados para entrar em salas VIP. Já falamos sobre acesso gratuito em caso de atrasos ou usando aplicativos de teste. Mas existem estratégias avançadas que levam esse truque a um outro patamar. Uma delas é a hora mágica. Entre 14 horas e 17 horas, as salas VIP costumam estar meio vazias e o pessoal mais flexível para te deixar entrar. É a hora da siesta, perfeita para relaxar. Outra opção é aproveitar promoções de cartões como o American Express, que oferece dias de teste nas Centurion Lounges sem precisar de uma anuidade ativa. É um pulo do gato para quem sabe. Você também pode entrar em grupo se um dos seus acompanhantes tiver um Priority Pass. Ele só precisa te cadastrar como convidado. É a famosa carteirada do bem que sempre funciona. E anote essa: em aeroportos como Doha, a Qatar Airways permite acesso gratuito à luxuosa Al Morjan Lounge para passageiros com longas conexões. Um segredo que pouca gente conhece. É tipo achar uma moedinha na calçada, uma sorte inesperada. Imagine comer como em um restaurante 5 estrelas, tomar um banho e relaxar em poltronas reclináveis, tudo sem pagar nada. Isso é o crème de la crème da experiência de viagem. Negociar e perguntar com educação pode abrir as portas para um mundo de conveniências. Lembre-se, gentileza gera gentileza, e nesse caso, mordomias. Vocês viram que aeroportos não são só lugares onde tudo é mais caro que o normal. Se vocês souberem onde procurar, eles podem se transformar em lugares cheios de vantagens escondidas e experiências inesperadas. De passeios fascinantes pela cidade a chuveiros revigorantes, Wi-Fi ilimitado e carrinhos de bagagem de graça, e até acesso a salas VIP, existem maneiras de transformar uma espera chata em algo realmente especial. O sistema é feito para vocês gastarem dinheiro, mas agora vocês têm a vantagem. 15 segredos que pouquíssimos viajantes conhecem e que vão permitir que vocês viajem como um craque, sem gastar mais. Da próxima vez que tiverem uma conexão, em vez de se conformarem em mofar em cafés caros ou assentos desconfortáveis, lembrem-se de tudo que aprenderam. Me digam nos comentários qual dica vocês vão experimentar primeiro e se alguma delas surpreendeu vocês. E se quiserem mais dicas para viajar como um profissional, se inscrevam, porque o melhor ainda está por vir.